Alô? 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 Olá, queridos irmãos, amigos e a todos que estão acompanhando aqui na igreja e também em suas casas o nosso culto, o culto a nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais esse dia de adoração ao nosso Deus. Vamos agora estar orando para nosso Deus, para que Ele possa abençoar esse culto, para que Ele possa estar presente aqui em nossos lares. Ó Senhor Deus, Pai, Santo e Eterno Deus, maravilhoso Deus, ó Pai, obrigado, Pai, por tudo que tens feito por nós, Pai. Apesar de todas as dificuldades, todas essas coisas que têm acontecido, Pai, muitas vezes a Tua mão está lá, nos sustentando, Pai. Apesar de tudo que tem acontecido, Pai, nós dependemos de Ti, Pai. Precisamos da Tua presença em nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, estamos aqui agora iniciando a mais um culto a Ti, ó Deus, para louvar e adorar-Te, Pai, e para escutar a Tua palavra, que Seu Santo Espírito esteja presente nesse local, nos nossos lares, falando conosco. Nós queremos louvar a Ti e adorar-Te, a Ti durante esse culto, Pai. Nós queremos honrar-Te mais a Ti. Nós adoramos, querido Deus, adoramos a Ti, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor possa estar aqui cuidando de cada detalhe nesse culto, dos louvores, do pastor, que esteja presente em cada lar falando aos corações, Pai, e também trazendo cura, Pai, e bênção a cada lar, a cada família, a cada pessoa. Nós entregamos mais esse culto em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Amém. Vamos estar abrindo agora nossas Bíblias no texto de Salmos 128. A gente vai estar lendo os versículos de 1 ao 4. Aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Tememos ao nosso Deus, porque Ele quer nos abençoar, Ele quer realmente trazer a paz aos nossos lares, às nossas famílias. Amém. Vamos estar agora louvando ao Deus. Amém, Senhor Jesus. Que nós possamos nesse momento estar adorando o nosso Senhor. Vamos estar nos colocando em pé. E que aqui presencialmente, e você também que está em seu lar, que você possa estar adorando o nosso Deus verdadeiramente. Pois é bom estarmos aqui. Glórias a Deus, que privilégio podemos estar adorando o nosso Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus,
respiro. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti. Deus está em ti. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, Aleluia. tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que me levanta, tão certo como eu te falo e pode ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, Com todo o meu ser, tudo que com sou, tudo que sou, sempre te adorarei. aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rugem os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, Senhor. Alegre te louvo por teus grandes feitos, que estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Glória a Deus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Você crê no poder da oração? Estamos passando por tempos tão difíceis que o poder da oração é uma coisa assim que nós temos que crer no nosso Senhor Jesus. Então declare com esse hino em oração. Eu creio, Senhor Jesus, no poder da oração. Eu creio, Senhor Jesus, no poder dos joelhos que se dobram, Senhor, em meio a tantas coisas, Senhor. Eu creio, Senhor Jesus, que Tu está nos controles de todas as coisas, Senhor. Creia no poder do nosso Deus Altíssimo, onipotente. Louvemos ao Senhor. Santo, santo, santo Tu és, Jesus. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus. Entregue de novo, Senhor. Entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Não tenha dúvida disso. Vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas a Deus. Abençoa, Senhor. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Só igreja. Vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar.
Muito bem. Pode baixar um pouquinho o retorno aqui. Muito bem, irmãos. Nós cantamos, eu creio no poder da oração, e nós temos visto bênçãos de Deus, né? Bênçãos do Senhor nos alcançando nesse tempo, né? Que estamos aqui passando por esse momento tão difícil aqui na nação. E nós vamos agora interceder, né? Nós vamos orar. Eu quero agradecer a Deus, né? Nós vamos agradecer ao Senhor também por várias coisas que Deus nos tem feito. E entre elas, o Jefferson acabou de sair do hospital, né? Então, a gente louva ao Senhor por isso, né? Que é filho do pastor lá de Mauá, ele mandou um vídeo aqui, ele saindo lá do hospital, né? E saindo andando, né? Graças a Deus por isso. Então, louvamos ao Senhor, são conhecidos, amigos e irmãos nossos, né? Glória a Deus por isso. E vamos orar, interceder pelo Toninho, né? Interceder também pela família do Beto, né? O Beto que faleceu de um infarto, né? Aqui nosso vizinho. E acompanhava as nossas lives também, né? Estava sempre acompanhando os cultos, né? Já frequentou a igreja conosco aqui. Cria no Senhor Jesus. Nós fomos lá e damos aquele apoio também no velório, né? Para a sua família. Estejamos orando por ele, né? Que Deus esteja fortalecendo, abençoando aos familiares. Amém? Vamos interceder, orar. Se você puder ficar de joelhos, vamos colocar nossa família, vamos colocar a nossa cidade nas mãos do Senhor. Vamos clamar ao nosso Deus. Bendito Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te louvamos. Nesta hora, te agradecemos porque em todas as coisas o Senhor tem estado conosco, em todos os momentos, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos fortalecido, e em meio a todas essas coisas que têm acontecido, a perdas e a tantas situações difíceis, nós podemos louvar ao Senhor. Primeiro porque temos ao Senhor como nosso Deus, Criador, que nos fez, que nos sustenta, que nos dá vida. E se aqui estamos é porque o Senhor tem estado ao nosso lado. E Senhor Deus, podemos crer também e temos esperança, Senhor Deus, pela fé em Cristo Jesus, da salvação eterna, da nossa vida eterna. Então, ó Pai, por mais que nós possamos perder alguém aqui, ó Deus, aquele que crê em Ti, Senhor Deus, vive eternamente. Nós te agradecemos, te louvamos, ó Pai. E ó Deus, agora te louvamos também pela vida do Jefferson, porque ele saiu de lá, Senhor Deus, foi desentubado, assim como outras pessoas que temos ouvido. O Senhor tem feito grandes coisas, ó Pai. Nós te agradecemos e te louvamos pelos que o Senhor tem livrado deste mal, Senhor. E queremos, Senhor Deus, te louvar também por tudo, pelas situações difíceis, até pelas perdas, Senhor Deus, porque sabemos que tudo que o Senhor faz é perfeito. E, Senhor Deus, nós pedimos a Ti agora, a Tua intervenção, ó Deus, na vida daqueles que ainda continuam, Senhor Deus, passando por momentos difíceis, Senhor Deus, que estão entubados, que estão nos hospitais, que estão enfermos, Senhor Deus. Senhor, que Tu tenhas misericórdia de cada um, Senhor Deus. Oh, Pai querido, ouve a nossa oração, aquilo que temos clamado a Ti, temos colocado nas Tuas mãos nesses dias, Senhor Deus. Nós pedimos ao Senhor que Tu estejas, ó Pai, visitando os quartos de hospital, Senhor Deus, as pessoas que estão ali, Senhor Deus, ministrando Tua graça, Teu favor, Teu poder sobre cada um, Senhor Deus. Nós sabemos, ó Deus, que alguns o Senhor chamará, e a esses, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que Tu estejas consolando as suas famílias. Lembramos da Simone, da irmã Maria, Senhor Deus, aqueles que perderam seus entes queridos, ó Pai, tem misericórdia, a Luciana, Senhor Deus, agora a família do Beto, Senhor, a família do pastor Giovanni, que o Senhor tenha misericórdia dessas famílias, esteja sustentando, ó Pai,
abrindo portas, Senhor Deus, sabemos que é tão difícil, ó Deus, perder um membro da família, e nós pedimos a Ti, Senhor, tem misericórdia dessas famílias, que a Tua paz esteja sobre eles, Teu Espírito esteja consolando, confortando, fortalecendo seus corações, suas vidas, para que possam continuar, para que possam levantar os seus olhos para Ti, Senhor, que eles olhem para Ti e possam ver que o Senhor está no controle da vida de cada um deles, ó Pai. Oh Deus, a toda a família, Senhor, do Wilson, Senhor, a irmã Beth também, Senhor, seus tios, todos, que o Senhor esteja, ó Pai, sustentando, que o Senhor esteja consolando, ó Pai, a todos os familiares desses que faleceram. E mais cremos, Senhor Deus, que muito mais temos realmente agora a agradecer ao Senhor, ó Pai, por tantos benefícios que o Senhor tem nos feito, Senhor. Oh Deus, louvado seja o Teu nome, porque em cada momento, mesmo nesses momentos mais difíceis, nós sentimos a Tua presença conosco, ó Pai. E agora, Senhor, pedimos também pelos irmãos e irmãs que têm passado por necessidades, por lutas, por privações, ó Pai, por causa desse momento tão difícil, financeiro também, pedimos a Tua bênção, que Tu estejas suprindo a necessidade de cada um, Senhor, nos seus lares, nas suas famílias, que o Senhor esteja restaurando, Senhor Deus, o trabalho, Senhor Deus, em nome de Jesus, sustenta cada um. Nós Te agradecemos pela solidariedade, pela generosidade dos irmãos aqui da igreja, que têm contribuído, que têm agido, que têm abençoado, Senhor, a muitos, ó Pai. Oh Deus, obrigado porque nada tem faltado em nossos lares. Senhor, que cada um possa ter o pão de cada dia, o sustento sobre a sua mesa, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, Tu és um Deus tão bom, Tu és um Deus que tem suprido todas as nossas necessidades. Te louvamos porque ninguém tem sido desamparado no meio do Teu povo, Senhor Deus. Glórias ao Teu nome. Bendito seja o Senhor, ó Pai. Oh Deus, entra com Tua providência na vida de cada um, Senhor Deus. Abre portas de trabalho, do sustento, Senhor Deus, para cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, e colocamos tudo debaixo da Tua poderosa mão, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós oramos e oramos desde já também, Senhor, por aqueles irmãos que têm abençoado, dizimado na Tua obra. O Senhor esteja abençoando, que tenham ofertado, que o Senhor esteja, ó Pai, suprindo todas as suas necessidades, ó Pai, e aqueles que ainda não têm, que venham a ter, Senhor Deus, que venham a abundar, Senhor Deus, ricamente em todas as coisas, e tenham sempre o sustento na sua casa, ó Pai. Abençoa cada um, em nome de Jesus, ó Pai, e oramos agora também, Senhor Deus, em favor, Senhor Deus, da pregação de hoje, que o Senhor use a Tua serva, Senhor Deus, com poder, graça, sabedoria, em nome de Jesus. Nós abençoamos a Cíntia para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Tu uses a sua vida rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Antes de a Cíntia subir aqui, nós vamos estar separando os nossos dízimos e ofertas e trazendo ao altar do Senhor. Se você tem uma oferta a trazer ao Senhor neste momento, ao seu dízimo, pode fazê-lo neste momento. Já oramos e consagramos ao Senhor aquilo que vai ser trazido. Em nome de Jesus, pode fazê-lo neste momento, trazendo aqui ao altar do Senhor. A Cíntia pode subir também. Uma boa noite a todos. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Bom estarmos juntos para compartilharmos, aprendermos, sermos transformados pela palavra de Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. A partir do versículo 24, ok.
Ok, nós faremos então a leitura deste trecho, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Quero te convidar a me acompanhar nessa leitura. Depois nós oramos novamente. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Até aqui. Marcos, tá? Marcos capítulo 7. Vamos orar e pedir mais uma vez a bênção do Senhor, a manifestação do poder de Deus. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por este dia, Pai, pela tua palavra. Queremos te agradecer pelo teu poder, pela tua salvação. E queremos pedir, Pai, que o teu Espírito Santo fale conosco, nos ensine, que tu estejas conduzindo este momento de aprendizado, que sejamos transformados pela tua palavra. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Então deixa aí a sua Bíblia aberta no Evangelho de Marcos. E esse texto, a mensagem deste texto, eu dei o título de Uma Fé Impressionante. E nós perceberemos que a fé desta mulher, a fé desta mãe, foi de fato uma fé impressionante. Nós estamos na semana do Dia das Mães, e nada mais propício do que falarmos a respeito de uma mãe, que nos ensina a respeito de tantas coisas importantes. Uma mãe estrangeira, cuja história certamente tem muito a nos ensinar. É interessante como o Evangelho de Marcos, ele destaca as ações e os sinais de Jesus, um evangelho muito dinâmico. E nessa noite, nós vamos entender essa narrativa, entender esta história de Jesus, entendendo ali o cenário, tudo aquilo que estava acontecendo, para que nós possamos depois entender o significado dessa história e, por fim, entender por que ela é importante para as nossas vidas. Então, nós vamos começar entendendo o cenário. E não tem como nós fazermos isso se nós não olharmos para os capítulos 6, 7 e 8. Embora tenhamos lido um texto que está lá no capítulo 7, ele fará sentido dentro do seu contexto, dentro dos acontecimentos que estão ali nos capítulos de 6 a 8. E desde já eu quero destacar 3 palavras que nós vamos perceber com muita frequência. As palavras incredulidade, o termo incompreensão, nós vamos perceber isso muito. Não o termo em si, mas o sentido do termo. E também a palavra pão. Ela vai repetir-se muitas vezes dentro dessas histórias, dentro deste contexto. E o pão como uma provisão de Deus, quanto realmente as nossas necessidades, como a bênção de Deus. Então, nós faremos essa passagem panorâmica pelos capítulos, começando pelo capítulo 6. E eu quero encorajar você a chegar em casa e fazer a leitura destes textos, porque nós faremos realmente uma panorâmica aqui. Então, o capítulo 6, ele começa com um episódio interessante. Jesus, ele estava em Nazaré, sua terra natal. E ali ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. Então, aqui nós vemos já a incredulidade surgindo. É interessante que o texto nos fala sobre isso.
As pessoas olharam para Jesus e disseram, não é este o filho do carpinteiro? Né? Então, a incredulidade o impediu de agir naquela cidade. Na sequência, ele envia os 12 discípulos em missões, nas cidades vizinhas. E ele diz a esses discípulos, olha, não levem nada. Não levem pão, não levem dinheiro, não levem bolsa. Porque Deus proveria o suficiente para eles. Eles foram em missão, realizaram muitos sinais, maravilhas e voltaram contentes. Aqui nós vemos a palavra pão surgindo pela primeira vez. Depois o texto nos fala a respeito dessas notícias. Elas chegam até Herodes, e Herodes começa a ficar preocupado, e as pessoas começam a questionar quem é este Jesus. Né? Quem é este Jesus que está fazendo estas coisas? E as pessoas começam a discutir entre si. E alguns vão dizer, olha, João Batista ressuscitou. Isso porque Herodes já havia matado João Batista. Outros vão dizer, é Elias. Outros dirão, é um dos profetas. E aqui nós vemos a incompreensão de quem de fato era Jesus. Na sequência, nós temos a primeira multiplicação dos pães e peixes. Havia uma multidão ali no deserto. Jesus teve compaixão desta multidão, ele passa a ensinar essa multidão. E num determinado momento, os discípulos se deparam com um pequeno problema. Como nós vamos alimentar essas pessoas? A ideia dos discípulos é, ora, mande eles embora, despeça a multidão. Mas Jesus resolve de outra forma e ele lança um desafio, então, aos discípulos. Alimente-os vocês. Ao que os discípulos reagem com incredulidade. Como nós conseguiremos alimentar uma multidão? Jesus, então, pergunta, o que vocês têm aí? E eles dizem, 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplica isso de tal maneira que comeram 5.000 homens e sobraram 12 cestos de pães. Na sequência, os discípulos partem para Betsaida, mas Jesus ele fica. E lá estão os discípulos no seu barquinho e começa a soprar um vento. Eles começam a ficar ali numa situação um pouco complicada, mas em um determinado momento Jesus vai andando até eles sobre as águas, de modo que eles ficam profundamente atemorizados. E o final deste texto nos diz o seguinte, que eles estavam perplexos a respeito de Jesus, porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Seu coração ainda estava endurecido. Aqui nós vemos os pães novamente, aqui nós vemos a incompreensão dos discípulos. Depois, Jesus vai para Genezaré e ali pessoas eram curadas em grande quantidade. Aliás, apenas aqueles que tocassem no manto, na roupa de Jesus, eram curados. Tamanha manifestação do seu poder. Chegamos no capítulo 7, onde Jesus inicia uma discussão com os fariseus e os escribas. E o motivo era um tanto peculiar, porque os discípulos comiam pão sem lavar as mãos. E isso para os fariseus, para os religiosos, era algo muito importante, porque eles valorizavam regras de pureza. Então, se você era alguém que não lavava as mãos antes de comer, denotava que você era uma pessoa impura. Você era um pecador. E então esses homens perguntam a Jesus, olha, por que seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Estavam preocupados com regras, com tradições. E Jesus, então, vai falar a respeito das questões de pureza e ele lança uma parábola. Não é o que entra no homem que o contamina, mas é o que sai do homem. Porém, os discípulos não entenderam. E passado um tempo, assim que eles chegam em casa, os discípulos chegam para Jesus e perguntam, olha, o que significa isso que o Senhor acabou de dizer? E é interessante que em Marcos 7,18, Jesus ele vai dizer, vocês também não entenderam? Nós vemos a admiração de Jesus. Né? Os discípulos estavam caminhando com ele, mas parece que eles não conseguiam entender algumas coisas. E Jesus então explica que é aquilo que sai do homem, os pensamentos, né? Tudo aquilo que sai do homem que é o pecado, a imoralidade, os adultérios, tudo aquilo que sai do homem, não aquilo que entra. Então nós vemos aí novamente a incompreensão. Depois nós temos o nosso texto, qual nós voltaremos. E na sequência dessa história principal, que é a história da mulher cirofenícia, nós temos a cura de um cego e gago em Decápolis. E a fama de Jesus vai aumentando.
É interessante que era um gentio. Nós veremos que a história da mulher cirofenícia, ela vai ser uma virada importante nessa história. E estamos agora no capítulo 8, quando nós teremos a segunda multiplicação dos pães. Então, Jesus novamente está pregando ali, está falando às multidões, só que dessa vez, ao contrário dos discípulos que vão chegar a Jesus e vão dizer, olha, o que a gente vai fazer com essa multidão? Despede eles. Jesus é quem toma a iniciativa. E ele vai chegar então para os discípulos, e a impressão que nós temos é que Jesus está testando a fé dos discípulos, se eles entenderam de fato quem era Jesus. E ele vai dizer, olha, essas pessoas não comem há 3 dias. O que nós faremos? Talvez Jesus esperasse uma resposta com um pouco mais de fé, do tipo, Senhor, nós já te vimos multiplicar pães e peixes. Sabemos que tu podes alimentá-lo. Mas, estranhamente, não foi a resposta dos discípulos. Eles disseram, Senhor, não temos como alimentá-los. E, mais uma vez, Jesus pergunta, o que é que vocês têm? E aí eles tinham 7 pães, dos quais Jesus multiplica para 4.000 pessoas e sobram 7 cestos. Depois, os fariseus vão pedir a Jesus um sinal. Vemos mais uma vez a incredulidade daqueles que eram os religiosos, os judeus religiosos. Eles não conseguiam enxergar o que estava acontecendo. É interessante que, num determinado momento, os discípulos de João Batista também pediram um sinal a Jesus, porque eles perguntaram, olha, vá até a Jesus e pergunte a ele, és tu o Messias? Ou virá outro? E Jesus responde o seguinte, está lá em Lucas 7:22. Voltem e anunciem a João Batista o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Uma clara referência de Jesus à profecia contida em Isaías 61. Muitas vezes Jesus faz essa referência a si mesmo como o cumprimento das profecias. Ele era o Messias. E os sinais estavam todos à vista. Mas aqueles homens incrédulos queriam mais um sinal. E Jesus, é muito interessante a linguagem que é utilizada lá em Marcos, capítulo 8, versículo 12. Ele vai dizer que Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. A gente consegue até perceber a cena, né, de Jesus suspirando, porque aquelas pessoas não entendiam. E ele vai dizer, porque esta geração pede um sinal. Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Uma geração incrédula, não estavam entendendo. Jesus estava trazendo salvação a Israel. Depois nós temos uma conversa interessante. Jesus estava no barco com os discípulos e ele ali faz uma pergunta ali, né, faz uma afirmação, na verdade, aos discípulos que estavam já um pouco preocupados, porque eles não se lembraram de levar pão para o barco, que nós vemos o pão novamente. Eles levaram apenas um pão. E num determinado momento, Jesus olha para eles e diz assim, olha, cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. E ali Jesus estava se referindo aos ensinos, obviamente, a cegueira espiritual que havia tanto nos fariseus como em Herodes. Fermento é algo que se multiplica, né? Em pequena quantidade ele contamina. Jesus está dizendo, olha, cuidado. Mas os discípulos não entenderam nada. E eles começaram a discutir uns com os outros. Olha, acho que ele está falando isso porque a gente não trouxe pão. Olha a preocupação dos discípulos onde estava. E Jesus percebeu isso e perguntou, por que vocês estão discutindo o fato de não terem pão? E Jesus vai dizer, vocês ainda não perceberam, vocês ainda não compreenderam. Vocês têm o coração endurecido, vocês têm olhos e não veem. Olha que palavra dura. Tendo ouvidos, não ouvem, não se lembram de quando eu parti 5 pães para os 5.000. Jesus traz à memória, olha, vocês viram o que eu fui capaz de fazer e vocês já estão aí discutindo se temos pão, se não temos pão, quando eu estou falando de coisas tão mais importantes para vocês. Ao que Jesus disse, Marcos 8:21, vocês ainda não compreendem?
E aí nós vemos novamente a incompreensão. Nós podemos sentir o desânimo de Jesus, o desabafo, né? Porque ali ele estava fazendo uma série de coisas, mas os seus, de fato, não entendiam. Ele não era compreendido pelos da sua terra, não era compreendido pelos religiosos judeus, não era compreendido pelos seus próprios discípulos. Mas em meio a toda esta incredulidade, no meio destes 2 capítulos, nós temos então a história da mulher cirofenícia. Então deixe aí sua Bíblia novamente, Marcos 7, versículo 24. E nós vamos agora entender a história da mulher cirofenícia. Então é importante a gente entender os fatos envolvidos nessa história, porque ela é tão importante. Primeiro nós temos ali no versículo 24 um fato interessante. Jesus ele vai até as terras de Tiro e Sidom, terra estrangeira, e a palavra diz que ele não queria ser visto. Está lá no versículo 24, ele não queria ser visto. Talvez ele estivesse cansado, talvez ele quisesse de fato um tempo. Mas a palavra também diz que ele não pôde permanecer oculto, ele não pôde ocultar-se. Havia uma urgência da qual Jesus iria tratar. Segundo fato importante é que chega então uma mulher cirofenícia nessa história, que tinha uma crise pessoal muito grande, porque a sua filha estava possuída por um espírito imundo. Porém, ela ouviu falar de Jesus. Olha que interessante. Ela não andou com Jesus, ela não viu os milagres de Jesus, mas ela ouviu. Ela ouviu falar de Jesus e isso foi suficiente para que ela fosse até Jesus. E a palavra diz no versículo 25 que ela se lançou aos pés de Jesus. No versículo 27 nós temos, muito interessante, né, essa ênfase no fato de que ela era uma mulher estrangeira. Talvez na sua versão esteja que ela era uma mulher grega ou mesmo uma mulher pagã. Ou seja, uma mulher estrangeira. E ela pede para que Jesus expulse o demônio da sua filha. Está lá no versículo 27. Porém, a resposta de Jesus é um tanto peculiar. Talvez você já tenha se deparado com esse texto e talvez tenha até pensado, mas por que Jesus respondeu desta forma a uma mulher que já estava tão aflita, passando por tantos problemas? E a resposta de Jesus aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, ela parece um pouco estranha, talvez até um pouco ríspida. Mas vamos entender o que Jesus disse. E nós temos então a resposta de Jesus, na continuidade do versículo 27, deixa primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão e dá-lo, né, jogá-lo dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E aqui ele vai dizer, então, usar uma figura para se referir a 2 tipos de pessoas. Ele vai usar os filhos ou as criancinhas, dependendo aí da sua versão, e os cachorrinhos. E a mulher, né, a resposta de Jesus, ela talvez tenha causado um certo espanto ali na mulher, né? Talvez ela tenha pensado, por que será que Jesus disse as coisas desta forma? Mas a resposta de Jesus denotava a urgência da sua missão. Jesus estava focado na sua missão, e a sua missão era que ele deveria primeiro agir mediante ali o povo judeu. E era isso que Jesus estava fazendo. Tudo que ele estava fazendo era primeiro ao povo judeu, ao qual ele vai se referir como os filhos. Uma linguagem comum no Antigo Testamento. Muitas vezes Deus chamava a nação de Israel de filhos. Era como se ele estivesse dizendo para ela, olha, você é gentia, aguarde a sua vez. O momento não é de eu trabalhar ainda com os gentios. E o uso da palavra cachorrinho, né, ou cachorro, para gentios era algo um tanto familiar. Para os judeus, eles costumavam se referir de uma maneira pejorativa aos gentios, chamando-os de cachorro. Mas é muito mais provável que Jesus esteja fazendo alusão a uma cena familiar, né, os cachorrinhos ali comendo, de fato, debaixo da mesa. E essa mulher, ela consegue captar a resposta de Jesus. E não só isso, mas ela dá uma resposta na mesma linguagem de Jesus. Olha só que interessante, ela vai dizer no versículo 28, é verdade, Senhor. Porém, os cachorrinhos debaixo da mesa, eles comem das migalhas das crianças. Então, olha que palavra interessante.
Porque aquela mulher poderia ter ficado ofendida, ou ter achado estranho, ou pensado, olha, ele não quis me ajudar. Mas, na verdade, ela compreendeu inteiramente a missão de Jesus. Jesus fala com ela por meio de uma parábola e ela devolve a sua resposta por meio de parábola também. Ela entendeu. Aquilo que os discípulos tinham dificuldade de entender, aquela mulher que só tinha ouvido falar de Jesus, ela entende, ela compreendeu. E ela vai dizer então, a este Jesus de quem ela ouviu falar, de um Jesus que curava, que expulsava demônios, que comia com as pessoas desprezadas, que andavam com aqueles que eram considerados impuros. E ela vai dizer então, só bastam as migalhas. Ela entendeu que a graça e o poder de Deus eram suficientes. Se Jesus estava fazendo um teste àquela mulher, ela foi aprovada com louvor. Não havia necessidade nenhuma de que Jesus mudasse os seus planos. O foco da sua missão continuava sendo o povo judeu. Mas a sua graça era tão transbordante, tão abundante, que até mesmo os gentios começaram a ser alcançados por esta graça. Embora, de fato, isso só aconteceria de uma maneira mais concludente, depois da obra da cruz, depois da ressurreição. Mas nós já vimos reflexos desta graça, manifestados ali ao povo gentil também. Jesus não precisava sequer sair de casa para expulsar aquele demônio. Veja que interessante, Jesus não foi aonde estava a menina. Ele não precisou fazer muita coisa. Eles não precisavam, aquela mulher não precisava nem de um pão inteiro. Ela só precisava das migalhas. Aquela mulher verdadeiramente, ela creu em Jesus, no significado mais profundo da palavra fé no Novo Testamento. Que não é somente uma crença, crer que Jesus existe, crer que Jesus... Ela também tinha uma confiança, ela depositou confiança. Ela persistiu no seu pedido, ela poderia ter ouvido a resposta de Jesus e ter ido embora. Talvez saído ali revoltada, triste, abatida, mas ela persistiu. Ela continuou ali falando com Jesus, ela argumenta com Jesus. E a fé que ela possuía foi demonstrada na sua palavra, na palavra que ela devolve então a Jesus. E esta fé o deixou impressionado. Jesus declara então, no versículo 29, que por causa desta palavra da mulher, ele vai dizer por causa desta palavra, que foi praticamente uma declaração de fé. Ele diz, você pode ir para casa. O demônio já saiu da sua filha. A mulher recebe esta palavra e ela aceita, ela crê, ela confia. Ela vai para casa e ela encontra a sua filha tranquila, descansando sobre a cama, havia sido liberta e colheu então o fruto da sua fé. Mas o que essa história nos ensina nos dias de hoje? É interessante como a história dessa mulher, desta mãe, nos ensina muitas coisas. Visto que, como eu disse, não foram os judeus, os mestres da lei, nem mesmo os discípulos que tiveram a maior demonstração de fé que nós encontramos entre estes dois capítulos, entre essas histórias que nós contamos. A estrangeira, a rejeitada, a pobre de espírito, a desprezada, foi aquela que mostrou a maior fé, que demonstrou o maior entendimento diante da pessoa de Jesus, porque ela declara, Senhor, ela reconhece a autoridade de Jesus. E essa história tem um paralelo interessante com a história de um centurião romano, que pedia pela cura do seu servo, e de maneira interessante também, Jesus não precisou ir até o servo, porque ele entendeu quem era Jesus. Aquele centurião, ele vai dizer, Senhor, não precisa ir, o Senhor tem autoridade. Se o Senhor disser, se o Senhor mandar uma palavra, meu servo será curado. E de fato acontece. E este é um outro exemplo em que a fé de um gentil impressionou a Jesus. A tal modo que ele vai dizer, será que a fé semelhante em Israel? Mateus capítulo 8, versículo 10 diz que Jesus ficou admirado. E disse aos que o acompanhavam, em verdade,
eu lhes digo que nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. Será que nós temos entendido plenamente a missão de Jesus? E qual é o nosso papel na missão de Jesus, no plano de Deus? Porque aquela mulher, ela entendeu a graça do Senhor. E ela entendeu que momentaneamente, de fato, aquela graça era direcionada ao povo judeu. Mas que indiretamente e depois diretamente alcançaria todos os povos e todas as nações da terra. Aquela mulher entendeu o seu lugar na história da redenção. Será que nós temos entendido a vontade de Deus para a igreja hoje? A redenção, a história da redenção continua por meio das nossas vidas. Será que nós temos essa compreensão do nosso papel na missão de Deus? Ou será que, como os discípulos, às vezes discutimos por coisas vãs, tais como pão, no seu sentido mais material possível, né? Estavam ali discutindo sobre pão, enquanto Jesus estava fazendo coisas tão maiores. Isso me lembra da palavra do Senhor: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais necessidades, todas as outras coisas serão acrescentadas. Será que nós temos entendido a grandiosidade do poder da graça de Deus? Aquela mulher teve uma compreensão tremenda da autoridade, do poder de Deus, e ela creu em Jesus para a libertação da sua filha. E eu entendo que muitas vezes nós nos esquecemos do quão Deus é poderoso. Do quão Deus é poderoso. Que Ele pode transformar as situações nas nossas vidas. Ele sequer precisou ir ver a menina. Nós podemos confiar que este mesmo poder e que esta mesma graça está à nossa disposição. Às vezes nós queremos, coisas, sinais grandiosos, mas Deus, em seu poder, Ele pode mudar qualquer situação somente com a sua palavra. Será que a nossa fé tem impressionado a Deus como a fé desta mulher estrangeira, cirofenícia? A história desta mulher nos mostra que ela entendeu muito mais do que aqueles que estavam ao redor dos discípulos, ali junto com os discípulos. A fé de fato vem pelo ouvir. Ela ouviu de Jesus e isso foi suficiente. E ela creu. Nós temos ouvido a palavra do Senhor com tanta frequência, temos tanto acesso à palavra do Senhor. A cada culto, nós temos uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mas será que nós realmente podemos dizer que a nossa fé é impressionante? Será que a nossa fé tem sido demonstrada como a fé, como o entendimento que esta mulher cirofenícia demonstrou? Será que em nossas orações temos confiado, temos sido persistentes como esta mulher demonstrou por meio da sua história? Em um comentário sobre o Evangelho de Marcos, Larry Hurtado declara que esta história, a história da mulher cirofenícia, continuou a ser um exemplo inspirador de fé para os cristãos, no poder e na vontade de Jesus, em ouvir as nossas petições. Jesus quer ouvir. Ele quer ouvir e Ele é poderoso para fazer. Mas nós precisamos crer e entender quem é o Senhor Jesus. Estamos num culto de oração, tivemos um momento de oração. E que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Que possamos crescer no entendimento, no conhecimento do Senhor. Um verdadeiro conhecimento. Que contempla necessariamente o entendimento da sua vontade. E a abrangência do seu poder e da sua graça. Talvez nós tenhamos alguns momentos mais difíceis, especialmente quando os dias são maus. Mas que possamos nesses momentos, se for necessário, assim como os discípulos orou em Lucas 17:5, Senhor, aumente-nos a fé. Que nós possamos ter este mesmo desejo nos nossos corações. Que o Senhor aumente a nossa fé, a tal ponto que ela possa ser impressionante diante dos olhos de Deus. Quero te convidar para orar neste momento, em resposta à palavra que nós ouvimos.
Senhor, nós queremos te louvar e nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é tão rica, que é tão poderosa, que nos instrui, que nos ensina, Pai, em todas as coisas. E nós queremos nessa noite pedir ao Senhor para que amplie a nossa visão, para que amplie o nosso conhecimento do Senhor. Nós já te conhecemos, mas nós queremos te conhecer mais, porque se há algo no qual nós podemos nos gloriar é em conhecer o Deus verdadeiro, o Deus da nossa salvação. Que possamos entender, ó Pai, a tua missão, a tua vontade e o nosso lugar, Senhor, no teu plano redentivo. Que possamos entender o teu amor, que possamos entender a tua vontade, sermos instrumentos, Pai, em tuas mãos. Que as nossas orações alcancem, chamem a atenção do Senhor, porque são orações movidas por um conhecimento profundo de ti. E por uma fé e uma confiança inabalável no teu poder e na tua graça. Se for necessário, aumenta-nos a fé, Senhor, mas que possamos agradar o teu coração com as nossas vidas, com as nossas atitudes. É o que nós pedimos e desde já oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos que estão aqui, que estão em casa. Nós estamos chegando ao final do culto dessa noite, mas fomos desafiados a crer, né? E dentro da palavra da Cíntia, estava pensando assim, aquela mulher viu que só um pedacinho daquilo que Cristo oferecia era capaz de fazer um milagre na vida da filha dela. Só uma migalha que caísse, né? E realmente às vezes a gente quer tanta coisa, e Jesus está dizendo, tá nos servindo com banquetes, e às vezes a gente não crê, como os discípulos, né? Muitas vezes viam e não entendiam, não compreendiam. Que nós possamos compreender que em Jesus nós temos tudo o que precisamos. Um pouco da presença do Senhor é capaz de mudar todas as coisas na nossa vida. Amém? Que bênção. Muito obrigado. Deus abençoe, minha irmã. Boa palavra, né? Creio que nós fomos edificados, não? Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Sexta-feira, irmãos, nós vamos ter aqui a noite de oração, né? Um tempo de oração, das 8 até as 9 e pouquinho. O pessoal vai estar orando, nós não podemos ficar muito tempo, então, mas os irmãos estão convidados a estar aqui orando, né? O pastor Zé Elias vai estar dirigindo essa reunião. Eu não poderei estar aqui, vou estar ministrando em outra igreja, né, para casais, eu e a Rebeca, mas a reunião vai acontecer, o pastor Zé Elias vai estar aqui dirigindo esta reunião. E eu quero convocar os irmãos a estar orando, né? Nós ainda não vencemos este tempo, né, mas cremos que pela oração Deus tem nos protegido, nos guardado, nos abençoado, amém? Temos sido abençoados, irmãos. Glória a Deus por isso, né? Tantas bênçãos que temos recebido do Senhor. Então, venha agradecer, venha interceder, venha orar, né, pelos seus, pelos irmãos, ou por aqueles que nós nem conhecemos, mas que precisam das orações da igreja, que a igreja se manifeste, né? Que Deus abençoe sua vida. E domingo estaremos aqui novamente. Estamos estudando a palavra de Deus na IBD, estamos também participando do culto à noite, né? Então, venha participar conosco, vamos estar todos adorando ao Senhor em nome de Jesus. Vamos orar e terminar esse tempo de culto, que você leve com você essa palavra de fé, essa palavra de transformação no seu coração. Creia, porque a palavra sem fé é somente palavra ao vento. Mas a palavra acompanhada da fé é realmente o poder de Deus que modifica e transforma a nossa vida. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Bendito Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque até aqui, até este dia, até este momento o Senhor nos ajudou. O Senhor tem sido nosso auxílio.
O Senhor tem sido a nossa força. O Senhor tem sido nosso baluarte. O Senhor tem sido o nosso rochedo forte, Senhor Deus. Tu tens sido o nosso escudo. Senhor Deus, o Deus que provê todas as coisas. O Deus que nos sustenta nesses tempos tão difíceis, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, porque encontramos em Ti descanso. Encontramos em Ti, Senhor, a força para continuarmos, Senhor Deus. Ó Pai, o ânimo, a fé, Senhor Deus, para irmos em frente, para não desistirmos, Senhor Deus, para orarmos e para vermos os milagres do Senhor, ó Pai, na vida de irmãos, de queridos, de pessoas, ó Pai, que estamos intercedendo, nem conhecemos, mas vemos a Tua mão agindo, Senhor Deus, operando, Senhor Deus. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor está presente, porque o Senhor está fazendo, o Senhor continua agindo, Senhor Deus, e ó Pai, a nossa fé não depende das circunstâncias, nós cremos em Ti, Tu és o Deus que, se quiser, Senhor Deus, uma palavra Tua é capaz de mudar toda a situação, Senhor Deus, assim como o Senhor, ó Pai, falou para o servo daquele centurião, e ele foi curado, de longe o Senhor falou, ó Pai, assim como a filha desta mulher, Senhor Deus, Síria, que o Senhor esteve ali, Senhor, também ordenando, e o demônio daquela criança saiu. Nós abençoamos as famílias aqui, nós abençoamos os filhos, nós abençoamos, Senhor Deus, aqueles que estão perturbados, aqueles que estão envolvidos em coisas erradas, aqueles que estão vivendo de uma maneira errada, Senhor Deus, longe de Ti, que o Senhor esteja esclarecendo a mente, que o Senhor esteja repreendendo o maligno. Nós repreendemos em nome de Jesus toda obra maligna, Senhor Deus, na vida das famílias, Senhor Deus, que caia por terra em nome de Jesus, e a luz do Senhor, ó Pai, esteja brilhando nos corações, brilhando na mente, ó Pai, aclarando o entendimento, para que possam crer, possam ver a bênção que é Te servir, que é estar na Tua presença. Oh Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, e repreendemos todo o mal para a glória do Senhor, e declaramos a bênção do Senhor sobre as nossas famílias, sobre cada lar, para a glória, louvor e honra do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, e assim é a Tua graça, o Teu amor, a comunhão e as consolações do Teu Espírito estejam sobre todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Aos irmãos que estão em casa também, um grande abraço, em nome de Jesus, até sexta-feira, aqueles que vierem, ou até domingo, em nome de Jesus. Amém.